em condições talvez de controlar as paixões, essas paixões que o levam a fazer cometer mais erros ainda. Então ele fica preso num corpo deficiente, a mente também deficiente, quer dizer, o cérebro e tudo, mas é o momento para esse espírito de resgate. É o momento que ele vai se conscientizar, eu aqui não posso fazer mais nada, o que eu posso fazer? Como que eu posso superar isso? Resignação. Aceitar a vontade de Deus, que não é ruim, mas que é o bem, que é o amor. E ao mesmo tempo, se preparar para o novo, para o futuro. Mas o que essas pessoas, esses espíritos encarnados vão precisar sempre, como todos nós, é o amor. O amor, a afeição, quer dizer, se um espírito nessas condições fica abandonado, então aí ele, coitado, o que ele vai fazer? Ele vai continuar rebelde. Ele não vai entender por que ele agora está nesse corpo e ele não tem liberdade nenhuma de viver a vida dele e ninguém olha, ninguém cuida dele. Não é isso que Deus quer. Então a nossa opção, nós pessoas sãs, de ajudarmos esses espíritos encarnados. E foi o que eu vivenciei lá depois de 3 anos mais tarde, quando eu vi que esse mesmo espírito encarnado daquela época, quando 3 anos mais tarde eu vi que ele estava conseguindo dar alguns passos, estava muito mais tranquilo e estava dando as mãos assim. E por quê? Porque uma pessoa em especial conseguiu superar essa barreira e conseguiu se superar mesmo e dar o amor que esse menino estava precisando. Quer dizer, nós vemos que o amor, o conhecimento e o amor é aquilo que todos nós precisamos. Não é dizer eu não te quero agora porque você agora não é mais perfeita, porque você é isso, porque... Não, é aceitar o ser que nós conhecemos e aceitar tal como ele é, porque aí nós vamos ver, descobrir os valores efetivos que a pessoa tem, o valor do espírito, mesmo que seja num corpo deficiente. Então o amor está em primeiro lugar, o amor e a caridade. Nós podemos fazer muito. Então, eu me lembrei de uma história também, de que eu estava lendo num livro, numa palestra espírita, muito boa, e o orador apelando para a caridade, para o bem, que nós temos que praticar o bem, enquanto ele estava todo empolgado lá, falando, veio uma moscazinha, né, e ele ficou aqui, ó, rodando aqui na frente do rosto dele, e não era uma mosca, uma borboletazinha pequenininha, e ele, no momento que ele não aguentou mais, porque estava ali o tempo todo, pegou a bola e matou a bichinha. Então, paciência, né? Aí ele diz assim, muito bem, terminou a palestra, aí depois, quando estava reunido com outros companheiros lá do Ideal, e então comentando a palestra, e aí se pronunciou, que estava um médium lá, se pronunciou o guia da casa. E esse orador aproveitou a oportunidade para perguntar o que ele achou da palestra. Assim, eu achei, não, você desenvolveu o tema muito bem, foi muito instrutivo, você estava muito inspirado, e ele ficou todo lá contente, né? Aí ele disse, mas diga-me a sua opinião pessoal. Se você quer mesmo saber a minha opinião pessoal? Ele disse assim, então, me diga uma coisa, você está pregando caridade, o bem, o amor, e chega uma pobrezinha de uma borboleta miudinha que não tem culpa nenhuma e você pega e mata. Por quê? Cadê? Onde é que está o nosso, né? Nós estamos pregando, estamos ensinando e não fazemos isso que nós estamos ensinando. Ao contrário de Jesus, né? Porque Jesus não só ensinava, ele mostrava, ele vivia o que ele estava ensinando. Então, o nosso caminho é longo, né? Se vamos continuar a fazer isso. E a paciência também, que nós precisamos para tudo isso. Então, dívidas e resgate. E se nós temos hoje o conhecimento que nós temos graças a Allan Kardec, os espíritos de verdade, então é uma oportunidade de nós aproveitarmos verdadeiramente esses ensinamentos para a nossa reforma íntima. Nossa reforma íntima não quer dizer mais nada do que fazer análise, tentar cada dia modificar o nosso plano, o nosso programa, as nossas paixões, superar para podermos encontrar isso que na psicologia profunda se chama transpessoal, se chama o self, que é a parte nossa que nós somos perfeitos. Só que nós estamos
tem muitas camadas, assim, né, durante todas as encarnações, a evolução. Então, nós estamos nos liberando dessas camadas, das paixões que nos trazem só, digamos, problemas, preocupações, o egoísmo, a ganância, a fome do poder, uma série de coisas, essas paixões que nos fazem muito mal, que no final depois vamos acabar ter que resgatar. Então, é um apelo a todos nós, não só a nós, mas é um apelo à humanidade também, de refletir um pouco sobre as leis divinas. Porque as leis divinas, elas já foram passadas à humanidade através de Moisés. Vieram antes de Moisés, vieram alguns, depois de Moisés vieram outro, Krishna, Confúcio, Maomé, todos eles, as leis divinas estão presentes em todos eles trouxeram a mesma coisa, ninguém mudou alguma coisa, porque são leis imutáveis. E depois chegou o Buda, por exemplo. O Buda, o que ele mostrou? Compaixão, solidariedade. Ele que era uma pessoa, era um príncipe, Siddhartha Gautama, um príncipe, que vivia no castelo na Índia, nunca tinha saído dali, não sabia o que era a vida, nunca tinha tido contato com a vida fora do castelo. E um dia que ele resolveu que ele tinha que conhecer a vida fora do castelo, o que ele fez? Claro que ninguém ia autorizar, o pai dele não ia autorizar, porque todo mundo evitava de falar das desgraças, das infelicidades, da problemática do povo. Então ele se escondeu debaixo de um desses mantos assim e saiu com a ajuda de um daqueles dos seus cercos e foi visitar a cidadezinha mais próxima do castelo e foi mais e mais além. E aí, nesses momentos aqui que ele se deparou com morte, com gente velha, pessoa velha, e ele ficava assim, o que é isso? O que eu estou vendo? Eu nunca tinha visto isso com pessoas doentes, deficientes. E isso fez com que o príncipe Siddhartha Gautama ficasse muito triste, porque ele disse assim, onde é que está Deus nisso tudo? E foi aí o período que ele saiu do castelo, ele abandonou o castelo, viveu muitos anos no deserto, viveu muitos anos sempre procurando equilíbrio, procurando respostas que ele não encontrava. E foi amadurecendo esse espírito dele, foi que ele entendeu o quanto que o ser humano precisa de compaixão, o amor, compaixão. Então, ele foi um desses, ele não foi um profeta, ele foi um missionário, eu diria, que nos ensinou muita coisa. Então, podemos seguir esses exemplos, porque inclusive Maomé também, ele também ensinou a mesma coisa. Então, se hoje em dia nós temos as nossas ideias sobre certos missionários, se penetramos verdadeiramente no que eles ensinavam, então nós vamos ver que é a mesma coisa, tudo é a mesma coisa, as leis são iguais. E quando Jesus chegou, Jesus nos ensinou o amor, nos ensinou a perdoar. Ele disse, venha a mim os que estão aflitos, venha a mim os que sofrem. Então, para nós, Jesus, para nós cristãos, para nós espíritas, Jesus é o modelo, é aquela pessoa para quem nós podemos sempre apelar quando estivermos em dificuldades. Porque se estamos sofrendo hoje, é porque estamos resgatando, estamos devolvendo alguma coisa, estamos retificando erros. Então, é nesse momento que nós podemos apelar a Jesus, porque Ele vai nos envolver nas vibrações dele, vai nos dar a coragem que nós estamos precisando para suportar dores. E qual é a dor? Nós, seres tão imperfeitos ainda, as dores, o sofrimento físico é uma coisa que leva uma pessoa a ficar desesperada. Quando tem tanto sofrimento por causa de doença, por causa de deficiências, sobretudo doenças, então aí é um sofrimento muito grande. E é nesse momento que nós devemos nos lembrar de Jesus. Ele que nos curou, ele curou a muitos de nós. E ainda disse, vai, não peques mais. Quer dizer, em princípio é a mesma coisa. Em princípio, hoje estamos sendo chamados a resgatar os nossos erros, a pagar as nossas dívidas e dizer assim, eu estou pagando e não vou pecar mais.